Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Neuropsi, o nosso canal de saúde mental. É uma grande alegria estar aqui de novo. Aproveite que você está aqui, se inscreva no canal, curta o nosso vídeo e compartilhe esse episódio para várias pessoas, né? Nós estamos sempre trazendo, buscando trazer muitas informações de qualidade, histórias inspiradoras, né? Para nos fortalecer mesmo, para levar com que a gente busque mais informação, para que a gente aprenda, para que a gente transforme a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E aí, Marcela? Aí, pessoal, seja bem-vindo. Bem-vindos, né? Hoje a gente vai ter um episódio muito especial com a Wanderlúcia, que tá nervosa, mas ela vai se acalmar, que ela é ótima de conversa. Inclusive, eu tô conhecendo ela hoje. Isso. Ela é uma seguidora lá no meu Instagram, que participa muito do meu Instagram e tá sendo um prazer conhecê-la. E por que eu dei essa ideia da gente chamar ela com a Bia? Porque o nosso objetivo nessas próximas gravações, né, Bia, era a gente trazer as mães que identificaram, primeiro, antes que todo mundo, até mesmo dos pediatras, alguma alteração nos filhos, né? Alguma coisa que percebesse que o filho precisava de algum auxílio diferente, mais individual. Então, a Wanderlúcia tem uma história muito encorajadora, assim, e a gente e eu pensei em trazer ela aqui para ela ajudar muitas mães que pensam ou percebem alguma coisa nos seus filhos, mas que retraem por ouvir outras pessoas dizerem que não é aquilo que ela está pensando, né? E esse é o maior objetivo, né? Então vai ser maravilhoso. A Wanderlúcia já virou uma amiga de tanto tempo que a gente está juntas. E a gente vai criando esse vínculo e vai ser maravilhoso essa conversa. Seja bem-vinda, né, Wanderlúcia, a esse momento. Fica à vontade, a gente vai bater um papo. A gente quer conhecer um pouquinho mais a sua história. E eu tenho certeza que o que você vive, o que você viveu pode contribuir muito com a nossa vida. Né? Então vamos começar? Eu queria começar perguntando. Sempre você começa. Eu sou muito curiosa. Como que tudo começou? Você tem outros filhos? É sua única filha? O que você começou a perceber que fez você buscar ajuda? Como é que isso iniciou, né? Então, a Maria Cecília é nossa primeira filha. Ela vai fazer 4 anos. Primeira, mas tem outras? Não. Primeira e única? É a única filha. Foi a primeira mesmo. Nasceu um tempo normal, com 40 semanas e 5 dias. O parto correu tudo bem. Foi até os 2 meses e meio, mais ou menos. 2 meses e meio, ela começou a apresentar como se fosse um reflexo de Moro, mas mais forte. O que é um reflexo de Moro? Seria aqueles espasmos, assim, geralmente em altura, quando você vai colocar a criança no berço, que ela estica braços, pernas. Então, só que são rápidos, né? E ela já tinha passado dessa fase, porque mesmo sendo normal até os 6 meses nas crianças, ela já tinha parado. E eu comecei a notar que aquilo começou a ficar mais forte. Dava daqui a pouco começou a dar, assim, em sequência, várias vezes, o mesmo movimento. Então, eu fui percebendo que aquilo ali não estava dentro da normalidade e só foi aumentando. Foi aumentando 1, 2, 3 vezes ao dia, até chegar um dia que foi, assim, mais de 10. E eram sequências de 20, 30 repetições do mesmo movimento, várias vezes ao dia. Aí, o movimento parecia o quê? Parecia aquele abdominal canoinha que a gente faz na academia, levanta perna e braço ao mesmo tempo, como se eles fossem de encontro. Parecia muito isso. Sim. E não tava só em altura. Tipo, esticava e contraía. Ela esticava mesmo, contraía os braços para cima, como se fosse ficasse estático mesmo, só com o mesmo movimento, sempre. Sim. Como se estivesse tomando um susto, assim, bem grande, só que os membros travavam. Sim. De forma repetida. Sim, várias vezes. Era como choques, né? Isso. E só que várias repetições durante o dia desse mesmo movimento. Teve um dia que foram mais de 10. Aí aquilo, não tá normal isso. E na época eu não falei com meu marido. Eu falei com uma amiga minha, a Silvana, que ela tem uma filha, são 27 dias de diferença. Então a gente já conversava muito nessa época. Eu comentei com ela. Aí ela até falou, fala com a pediatra, que talvez seja uma preocupação excessiva sua e não seja nada grave. E ela ainda falou, vamos torcer que não seja. Aí eu falei com a pediatra na época, só que a pediatra falou que era reflexo de Moro. E eu insisti. Falei, não, ela já não estava nessa fase. Já tinha passado e não está normal. Então, várias vezes ao dia, assim, muitas vezes.
E ela bateu na tecla de que era reflexo de Moro, chegou a dizer que era coisa da minha cabeça, que eu tava vendo coisa onde não tinha. E isso, assim, de verdade, até hoje eu tenho uma mágoa muito grande, por isso que eu não vou nem falar o nome, porque eu esperava pelo menos um pedido de desculpa e nunca ouvi. E eu comecei a filmar. Como eu vi que aquilo não estava dentro da normalidade, eu comecei a filmar. Até que teve um dia, foi num domingo à noite, que eu lembro, eu fui colocar ela para dormir. E a nossa babá eletrônica não tinha chegado ainda. Atrasou nos correios, ficou agarrada, ela não tinha chegado. Então eu coloquei ela para dormir, só que eu fiquei sentada do lado do berço no escuro. E nisso foi uns 10 minutos depois que ela já tinha dormido, já tinha um tempo que tinha mamado. Ela começou a ter os espasmos, só que ela começou a vomitar tudo junto. Começou a vir pela boca, pelo nariz, tudo. Então, se eu não tivesse ali do lado, eu poderia ter perdido minha filha naquele momento. Aí, naquele dia mesmo, eu mandei novamente mensagem para a pediatra, assim, infinitas vezes. Aquele dia, realmente, eu fui muito insistente. Aí, ela pediu para levar no outro dia no consultório. Isso era 6 de dezembro. Eu lembro que eu fui na Marcela 7 de dezembro, que foi o mesmo dia que eu fui na pediatra. Fomos de manhã no consultório dela. Aí, solicitou alguns exames de sangue, que não deram nada. E aquele dia, eu liguei para o consultório da Marcela. O meu marido ligou, a minha amiga ligou. Isso era 7 de dezembro, só tinha vaga para abril. E meu sobrinho, ele é paciente da Salem desde que nasceu. Meu sobrinho tem 6 anos, que ele tem uma cardiopatia. A minha cunhada ligou pro celular da Salem e insistiu, assim, insistentemente, para ela poder ligar para Marcela pedir. Aí ela foi, eu lembro que ela estava na Unesc ainda, ela atendeu a gente no final do expediente, era lá na Evoluir ainda. Ela até perguntou para mim naquele dia, olhou os vídeos que eu tinha levado, perguntou para mim, o que você acha que é? E eu falei que eu achava que era síndrome de West, porque quando a pediatra me falou que era reflexo de Moro, e ainda assim eu não acreditei, o que eu joguei no Google? Síndrome de West mais forte. Aí o primeiro vídeo que me veio foi de uma entrevista, se eu não me engano, foi no Roda Viva, da Isabel Filardes. Ela tem um filho, o primeiro filho dela, tem síndrome de West, né? Ele teve várias consequências. Hoje em dia ele não anda, já é adulto, não anda, não fala. E eu comecei a assistir a entrevista dela, ela falando como se manifestou. E no caso dele, demorou muito o diagnóstico e por isso que ele teve tantas percas. E daquilo ali, eu comecei a pesquisar já pelo nome. E me veio outros vídeos, assim, dos espasmos. E era muito, muito parecido. Eu ainda falei com a minha amiga, eu tenho certeza que é. Ela, talvez não seja, talvez você está confundindo, são movimentos iguais. E não, eu tenho certeza. E nesse meio tempo, o meu sogro, assim, tem vários casos de epilepsia na família. Ele ainda falou comigo que a minha sogra, isso é epilepsia. E eu já estava tentando esconder de todo mundo, que eu não queria preocupar ninguém. Falei, não, né, não, a pediatra falou que não é. E eu sempre me retirava, né? Meu sogro não está mais aqui, mas ele, assim, depois de mim, ele foi o primeiro que percebeu alguma alteração. Aí disso aí ela falou, eu também acho que seja, mas vamos fazer o exame para poder confirmar. A gente fez o eletro no outro dia e deu aí essa arritmia, assim, no primeiro eletro estava muito alterado. Aí dali, ela tinha 3 meses de vida, Maricília tinha. Mas muito novinha, né? 3 meses. E eu lembro, ela chegou no meu consultório assim, eu acho que ela ficou com todo medo de eu falar que não era nada. Ela falou assim, eu vim porque é síndrome de West. Parece muito. E ela já fazia os espasmos, né, bem clássicos da síndrome de West, né? Que são espasmos rítmicos, igual a Vanderlei descreveu bem, né? Eles se repetem, principalmente quando inicia o sono ou quando ao despertar, quando a criança está sonolenta, é a hora que acontece com maior frequência. E é uma emergência neurológica, também que ela... Aí a internet ajudando de novo, né? Igual aconteceu no caso da Kézia. E aí, por isso que é tão importante você buscar conhecimento. Quando a gente falou muito aqui sobre isso, assim, nós já falamos, assim. Você tem a intuição que isso não é normal, assim, que não está certo, mesmo alguém batendo, mesmo a rede de apoio inteira falando que é normal, você ir atrás do seu conhecimento, porque realmente é uma emergência e é uma indicação de um tratamento que você não precisa nem do exame para começar o tratamento. No caso, como eu tinha acesso de fazer o exame no outro dia, porque se eu não tivesse esse acesso, a medicação ela ia sair naquele momento com a medicação. Mas ainda assim, a gente saiu com a prescrição. Ela só estava esperando o exame para autorizar. Porque se ela começasse a medicação antes do exame, ele logo mudaria. Sim. Então, foi só esse motivo que eu falei, espera até amanhã que a gente começa. Mas hoje em dia, a gente nem o eletro a gente precisa. A gente vê a clínica e já É clínico, né? De tão urgente que é. Por que é muito urgente? Por que é urgente? Isso que eu ia perguntar.
Porque a criança perde as habilidades que já adquiriu. Uhum. E para você reverter isso depois é praticamente impossível nesse caso de doença. Uhum. Entendeu? Então Dessa doença específica. Dessa doença específica. Então a gente corre rapidamente. Uhum. E aí ela tinha aí fomos. 3 3 meses. meses. Muito novinho. E aí, o que você sabia da doença naquele momento? Nada. Você só sabia que era Nada, aquilo? eu só sabia que era Do aquilo movimento. e que se eu demorasse a diagnosticar, ela poderia perder todos os movimentos dela. Uhum. Foi o que aconteceu com o caso do filho da atriz lá. O diagnóstico dele demorou. Então, o meu desespero maior foi quando eu li essa parte aí, que ela poderia perder os movimentos. No caso dela, ela já ficava toda durinha, pezinha, em pé no colo. Ela perdeu o tônus do pescoço, assim, e a hipotonia dela até hoje é muito de tronco. Uhum. Então, Aí conta pra gente como aconteceu a história dela. Vamos pra Bia entender. Aí a gente começou a tratar. Aí ela respondeu bem, né? ela começou a tratar, na época foi com corticoide. E uma semana depois a gente entrou com vigabatrina, porque o corticoide não poderia ficar permanente, né? Ficou 1 mês. Com 6 dias de medicação pararam as crises. Pararam, assim, zeraram. Eu fiquei de 16 de dezembro, eu lembro datas, Ela lembra tudo. até 28 de maio, sem crise nenhuma. Eu lembro a data do 28 de maio, porque 27 é aniversário do meu irmão, falou lá um dia depois. 28 de maio. E eu vi que na hora de dar a janta dela, ela começou a dar meio que como se fosse um tremelique mesmo com o braço e a cabeça ao mesmo tempo, como se fosse esse movimento assim. Eu ainda olhei pro meu marido na hora e ainda falei, isso é crise? Ele, não é não. Acho que você confundiu. Eu falei, não, eu tenho certeza que é. Aí eu mandei mensagem pra Marcela. E ela pediu pra filmar também na época. E logo em seguida ela deu outro. Aí a gente voltou com a medicação. Isso ela tomava a dose mínima do vigabatrina, que era 1/4 de comprimido de 12 em 12. Que era, não tava uma vez ao dia, não. Só que dali pra cá, as crises foram evoluindo. Os remédios foram só aumentando a dose. Igual eu tomava a mínima, hoje a gente tá na máxima. E não pararam mais as crises, só foram aumentando, às vezes mudava padrão. Depois desse período que voltou, ela começou a dar crise generalizada, crise de ausência, e atrasou o motor dela, assim, completamente, que ela foi ficando completamente hipotônica. A Mariacília para rolar demorou, assim, quase a janela inteira permitida. Foi dentro do tempo, mas foi quase já no limite. E ainda assim a gente notava muita dificuldade. O sentar também, ela foi sentar com um dia de atraso da janela comum da criança. E só que, igual eu falei, a minha amiga dela era 27 dias de diferença. Então, mesmo não devendo fazer comparações, a gente compara. Mesmo que mentalmente a gente compara. E eu olhava aquilo, só não comentava, mas eu pensava, não tá normal. Ela não tá adquirindo as habilidades que ela deveria, né? Aí, quando alguém falava, eu desconversava, porque eu sabia da questão, mas eu não precisava ficar debatendo isso com ninguém, né? Alguém falava, eu simplesmente ignorava. E fomos seguindo, foi aumentando a medicação, era só um, começou o outro. As crises generalizadas ficaram, assim, bastante tempo, acho que foi o que foi mais prejudicial a ela, né? Fomos conseguir conter a generalizada depois que ela começou a usar o canabidiol. E só que não pararam até hoje. Ela vai fazer 4 anos, a gente não consegue controlar, porque a mutação é uma mutação rara, né? Não tem muita base para tratamento. Então a gente vai tudo na base do teste. E até hoje ela então tem crises? Sim. E essas crises são frequentes? Todos os dias, várias vezes ao dia. Todos os dias. Só que quando se fala em convulsão, muita gente pensa, a criança vai convulsionar, vai desacordar, vou precisar de hospital. Até hoje eu não precisei de hospitalização. É um risco que a gente tem, mas a gente nunca precisou hospitalizar por essa questão, porque as crises delas são o que eles chamam de focal, né? Que é igual dela tá concentrado muito do lado esquerdo do corpo. Ela, como se ela, os mesmos movimentos repetidos, só que de um lado só do corpo. Ela tá consciente ali, ela tá brincando com você. Se ela estiver comendo, ela quer continuar comendo. Se ela estiver brincando, ela quer continuar brincando. Continua muito ligada ao sono. Só que aumentou períodos, assim, de excitação. Se ela estiver animada demais, brincando, se empolgar muito, é um risco de dar crise, na maioria das vezes. Aí o que a gente nota por causa dos movimentos. Quando ela começa a fechar a mão demais, eu já sei que vai dar crise. Então, eu já seguro, já tiro as coisas de perto, porque para não machucar, né? Porque ela começou a ter uns outros tipos de espasmo. A Marcela vai saber o nome técnico, cadê hoje? Eu não aprendi.
que ela tá perdendo muito tônus do pescoço e do abdômen, assim. Perdendo tudo, caindo pra frente como se fosse um boneco ali daqueles de circo que não tem osso nenhum. E é súbito, é do nada, assim. Você tem que estar muito esperto pra poder segurar. Uhum. E depois... Logo depois volta. Às vezes são coisas de segundos. É muito estranho, eu digo que é muito estranho mesmo. São coisas de segundo. São raras as vezes que demoram mais tempo. Quando demora mais tempo é quando ela recebe mensagem, que ela até é estranha. Ela fala, não recebo mais mensagem. Eu vou te mandar mensagem toda hora, então, porque toda hora tem crise. Aham. Você manda quando, né? Quando eu vejo que tá diferente, e aí eu mando. Porque dentro da normalidade eu não tenho o que fazer. Eu só anotar as crises dela. Eu queria fazer uma pergunta pra Vanderlei. Quando a gente fez a ressonância dela, e ela não tinha nada na ressonância, qual a sua sensação? Então, a primeira que foi feita com 3 meses já não tinha nada, a gente repetiu em janeiro agora. Eu já fui pra ressonância com a certeza de que daria alteração. Porque... Como assim não tinha nada? Eu vou falar mais pra frente, quando vai explicar sobre isso. Não tem alteração, na ressonância do cérebro dela, né? E eu acredito que na hora que você viu aquela imagem normal... Eu mandei meia-noite, eu mandei o laudo pra Marcela. E coincidentemente, ela tava acordada, ela me respondeu na hora. Eu falei... A ressonância deu normal, o que eu faço agora? Porque eu fui pra ressonância com a certeza de que daria. Porque depois desse tempo todo, a Maricília começou a fazer fisioterapia com 10 meses. Então, ela foi adquirindo alguns marcos atrasados, mas a marcha dela estava evoluindo. Em julho do ano passado, dentro de casa ela andava. O morrinho que tem lá da minha casa pra casa da minha sogra, ela já estava subindo sozinha, eu só ficava perto para não cair. E de outubro pra cá, ela foi perdendo, ela foi regredindo os movimentos, tudo. Tanto que ela já estava querendo correr, literalmente. Só que hoje ela mal se sustenta sentada, sozinha. Então, foi regredido, assim, muito súbito e rápido. Então, eu fui para a ressonância com a certeza de que teria alteração nela. E não tinha. Então, eu me surpreendi por não ter. Eu não sabia se eu comemorava ou se eu entrava em desespero por não saber a causa disso tudo. Aí, quando a gente voltando no início, quando a gente descobriu o West, a gente foi investigar a causa do West, né? E a causa, basicamente, a grande maioria das vezes é genética, né? Mas também pode ter outras causas, por lesão cerebral, né? De intercorrências no parto. Mas no caso dela, como a gente não tinha nada na imagem, a gente foi fazer o estudo genético dela. E aí, conta você sobre o estudo genético dela. Do estudo genético, isso foi em dezembro ainda, que a gente coletou, mandou para o laboratório de São Paulo, tinha uma data para sair. E a gente viu que atrasou. Isso era para ter saído 27 de março. Atrasou. Aí meu marido ligou para lá, porque eu falei com ele, quando atrasa, é que tem alguma coisa. Ele ligou, a menina só falou que realmente teve uma alteração e por isso que estava demorando o resultado, mas ela não saberia dizer qual a alteração. Aí saiu o resultado, foi na primeira semana de abril. Nisso tinha um dia que meu sogro tinha entubado, né, por Covid. Meu marido já estava, assim, super culpado, porque na cabeça dele, ele tinha passado Covid, meu sogro sem nem ter tido contato, mas na cabeça dele, ele achava que ele tinha transmitido ao pai. E acabou que essa mutação dela vem dele. Então, o mundo dele, assim, desabou. E o meu foi junto, né? Porque eu não podia reclamar, eu ia reclamar com quem? Então, foi literalmente ali engolir a dor, enfiar no bolso, fingir que nada tá acontecendo, carregar o mundo nas costas, enquanto todo mundo em volta tava desesperado. Então, essa parte, acho que pra mim, assim, foi mais difícil, sofrer em silêncio. Logo eu, que gosto de falar muito, né? Mas foi sofrer em silêncio. Porque a gente tinha esperança de verdade que não desse alteração nenhuma, que seria o melhor quadro para o West, né, quando é idiopática. E como os outros nenhum deu nada, nenhuma mínima alteração que seja, a gente tava esperançoso de realmente, vamos fazer por fazer, não vai dar nada. Então, o mundo desabou ali justamente por isso. E mais ainda dele por ter vindo dele, porque era uma coisa que era desconhecido, ninguém sabia que ele tinha, e não é hereditário, dele começou nele. Só que nela se potencializou muito, assim, o geneticista até mostrou aquele monte de gráfico que eles fazem lá. A curva dele é mínima, a dela alterada é gigante, é quase igual à linha que seria normal. Então, por isso, ela manifestou todas essas alterações e ele não em termos, né? É difícil entender. E aí entra uma questão. Assim.
que veio uma angústia muito grande pra mim, porque Maria Cecília veio com uma mutação que é extremamente rara. É tão rara que não existe um estudo da mutação dela. Não existiu uma publicação. E aí, dessa mutação. Da mutação. Quando a gente tem uma mutação que a gente consegue identificar no exame e a gente vai para estudar, a gente baixa, a gente vai para o PubMed, que é banco de todas as publicações mundiais. E aí, quando você entra nessa publicação sobre a mutação dela, no OMIM, a gente não encontra nada. A gente encontra mutações semelhantes, mas igual a dela, a gente não encontra nada. E aí que a gente encontra semelhantes, a gente tenta fazer igual na Maria Cecília, mas a gente não tem a mesma resposta que um paciente com uma mutação semelhante teve. Por quê? Porque mesmo pacientes com mesmas mutações, já é difícil ter a mesma resposta. E ela não tendo ninguém publicado com a mesma mutação, a gente fica sem ter um norte para seguir. Entendeu? E a isso vem essa angústia enorme que a gente sente, né? Que é o dia a dia, que a gente juntos, não consegue. E ela tem quantos anos? Ela faz 4 agora em agosto. Ela faz 4. Você percebe... ela teve alguns avanços no desenvolvimento, né? Sim. Pelo que você falou, ela andou, ela quase correu, né? Ela... Comunicação boa? Sim, a comunicação dela é boa. Sim, ela tem um atraso de fala, sim, mas a parte dela, a dificuldade é mais formar frases. Falar, ela falou no tempo certo, falou o número de palavras que precisava lá, tudo. A dificuldade começou na época de formar frases. Mas ela se comunica bem, se ela tá com fome, se ela tá com sono, ela pede tudo. Ela faz hora cara do Marcela, chama ela de Marbia, chama Marbia de Marcela. Mas é proposital, não é porque ela troca. Entendi. O cognitivo dela é bom. O que ela tem maior atraso é o motor. O motor dela tá muito... Na parte cerebral? Não, nas imagens. Porque a mutação dela é de canal, né? De canal de potencializar, de íons. Então, essa instabilidade neuronal que leva às crises epiléticas não são vistas na imagem, né? Sim. Entendi. E não tem uma lesão. E aí, atualmente, ela perdeu... A funcionalidade do neurônio. Sim, é a função dele, né? Sim. E atualmente, ela vem perdendo a parte motora. Habilidades motoras. Sim, mas aí o último exame que a gente fez deu a causa disso aí, né? Que tecnicamente eu ainda não entendi ele direito, porque é o que eu tô tentando assimilar. Eu ainda tô caindo em mim ainda. Só que a Marcela falou um pouco, a fisioterapeuta também, que é a questão muscular dela, né? Como se fosse se desintegrando e por isso que ela tá perdendo esses movimentos. Exatamente, porque a mutação dela também gera lesão em neurônios, né? Neuropatia, que a gente fala que são os nervos periféricos, que são extremamente importantes para uma função motora. Entendeu? Entendi. As outras habilidades de compreensão, cognição... Sim, mantém. Entendi. Tem perdido essa parte motora. Como que foi para você quando você começou a estudar sobre o diagnóstico, né? E começou a entender o que era esse diagnóstico? Como que foi isso? Para mim foi meio perdido mesmo. Porque eu nunca pensei em sequer, assim, pegar um artigo de medicina e ler. Eu nunca me interessei pela área de saúde. Mas aí você começa a ler, começa a ver termos que você não conhece, começa a ver um monte de coisas, assim, só que você vai casando uma coisa com a outra, um fato com o outro. Às vezes você via uma coisa nela que eu não sabia o porquê, mas lendo ali dava para assimilar, né? Então, assim, para mim foi bem difícil por não entender, por nunca ter visto, eu nunca ouvi falar sequer extremo de leste. Essa área já é difícil de estudar, assim, até os médicos não estudam, assim, sim, não assim, se interessam muito. As minhas médicas mesmo, quando conversaram comigo, que diversas delas tentaram me ajudar na época, assim, tentaram fazer alguma coisa que nem elas tinham ouvido falar. Aí alguns pediatras até falou, na época, com a doutora Priscila, que foi uma que tentou me auxiliar no início, que era muito difícil até para eles. Teve um que até falou, pode dar parabéns para sua mãe, porque a gente não consegue identificar fácil, assim, rápido.
laboratório é impressionante como ela identificou rápido. Porque... Eu sou muito observadora, assim, das coisas. Eu falo muito, mas também observo muito. Uhum. Dependendo do lugar, eu não falo, só observo. Sim. Então, como eu ficava 24 horas com ela, deu pra identificar, assim, mais rápido. Porque quando você tá ali com uma pessoa o tempo inteiro, você já sabe o que aquela pessoa faz. Um movimento que seria diferente. Uma roupa que ela nunca usou, que ela usou a primeira vez, você identifica que tá ali, né? Então, pra mim, né, foi difícil por causa disso. Por ser algo que eu nunca tinha ouvido falar. Então, o desconhecido assusta. Uhum. Me assustou ainda mais por ser algo raro, né? Uhum. Porque tanto que quando a gente foi pra consulta genética, a esperança até da Marcela seria que quem fez a nossa consulta foi o Fernando Koch, seria que ele tivesse algum paciente no banco de dados igual, né? Porque um dos maiores países... Se tiver alguém com um paciente semelhante ao dele, essa mutação vai ser ele. Então, a gente vai fazer uma consulta com ele. Né? E a gente ouviu ele e ele falou que Não tinha. que ele não tinha. Então, o nosso mundo caiu ali, o dela também, porque a nossa esperança era ele. Uhum. E daquilo ali, além dos artistas, eu comecei a pesquisar no Facebook, no Instagram, qualquer coisa, porque a gente pesquisa sempre pela sigla da mutação, né? Acabou que eu deixei ela doida um período, porque eu achei um grupo no Facebook da mutação. São pessoas, assim, de diversos países. Não, é a mesma mutação, só que a variante da Maria não bate com de ninguém. Porque existem variantes dentro da mesma mutação também. Uhum. Eles tinham lá uma tabela que eles fizeram com dados da mutação, quando foi diagnosticada, a idade das crianças, os atrasos que tiveram. Pouquíssimas crianças. E a variante de cada um. Só que nenhuma batia com a da minha filha. Eram quantas crianças naquele grupo? Não lembro ao certo que ainda tem. Sei que aqui do Brasil, na época que eu entrei, era só um, que era um lá do Acre, só que são idades diferentes. Aí depois ele me achou lá no Instagram, não sei como, porque ele falou que viu no Instagram. Mas eu não tenho nada no Instagram falando sobre a mutação, nada, não tem. Porque geralmente eu não uso pra isso, né? Só que ele falou que tinha. É estranho, porque eu nunca postei nada. Aí ele me mandou mensagem, me adicionou nesse grupo e depois a gente achou um no Rio Grande do Sul. Então, aqui no Brasil, até então, tínhamos 3 e foi em dezembro ou janeiro, não lembro, a gente achou mais uma no Maranhão. Essa tem idades semelhantes da Maria, manifestou, assim, quase da mesma forma, porém, essa criança tem outras 2 mutações associadas, então dificulta a gente trocar informações de tratamento, alguma coisa. Mas dos 4, de verdade, ela foi o que experimentou mais remédios, que fez mais exames e tem menos percas. Porque o que a gente ainda tem, entre aspas, de ganho dela é que ela não tem outras comorbidades associadas, né? E todos os outros têm. Agora que tá com essa questão muscular, que ela tá perdendo a deglutição, perdendo tônus muscular. Então, começou a complicar de verdade mesmo para ela agora. E como que tem sido atualmente a lidar com essas novas dificuldades, né? Que são dificuldades importantes. Como é que tem sido? Então, eu acho que pra mim, assim, desde o diagnóstico tá sendo o pior período. Pior período, assim, que eu já não vinha emocionalmente bem desde lá de trás, né? Quando você começa a engolir as emoções, passei pro psicólogo, tô em falta, e Marcela também, eu até desapareci de lá, mas um dia eu apareço. E é novo, porque esse que deu a alteração foi agora em maio. Maio foi início de junho que a gente teve o laudo. Então, de verdade, eu estou tentando associar, assim, ainda na minha cabeça, mas está sendo a parte mais difícil por saber que tudo que a gente evoluiu nesse período pode ou vai se perder sem a gente ter o que fazer, né? E tem algo que pode ser feito? Estimulações, assim? As estimulações auxiliam? Auxiliam. Retardam, né? A Uhum. perda. É difícil ela ter ganhos. É muito lento o ganho dela. Ela até tinha mais no início, né? Mas hoje ela tem um ganho muito lento. Mas a gente continua no estímulo. Ela segue fazendo o que pode ser feito, ela tem feito, é isso? Sim, que é a fisioterapia, a terapia ocupacional. Hoje a gente está muito preocupado com a deglutição dela, né? Aí ela começou tratamento com a fono, também ela já fazia linguagem, está fazendo na parte de deglutição e vai começar a fisioterapia respiratória, né? Para poder auxiliar nesse processo. Que é o que ela falou, ela não vai, é para retardar
essas percas, mas não é garantia de que ela não perca. Uhum. Então, pra mim, assim, foi a informação durante esses quase 4 anos mais difícil. Porque eu acho que, né, Vanelus, eu acho que essa informação, você ter, é diferente de quando você começa a ver. É muito Sim. difícil, Sim. entendeu? E é isso também, ela sempre teve os comparativos, né? E a Maria sempre indo muito além dos comparativos. E agora a gente teve uma, sempre, né? Porque no laudo mesmo genético é deficiência intelectual dela. Só que o intelectual dela não foi afetado. Até hoje não foi A afetado. comunicação dela é muito boa. Uhum. Então a gente fica meio perdida, assim. Triste também, porque é como se jogasse, entre aspas, literalmente no lixo, assim, tudo que a gente fez nesse período. E por saber, né, que por isso que eu falei aquele dia com você, o luto da manhã típica de um filho que você idealizou os 9, quase 10 meses na barriga lá, e você não vai ter. Você vê os filhos que nasceram junto com o seu, correndo, brincando de bicicleta, e a sua não tem isso, né? E o que mais dificulta a gente, assim, ainda são as comparações, as pessoas de fora. As falas da pessoa que, mesmo assim, inconscientemente são capacitistas, então isso dói na gente. Aí você tem que brigar, você tem que reclamar, você é chamada de barraqueira, de tudo mais. Só que, assim, ninguém sabe a dor da mãe mesmo ali. Sim. Pode se imaginar, alguns têm empatia com o seu caso, mas sentir a nossa dor mesmo só quem tá ali no lugar. Sim. E por mais que você tenha um filho com outra condição, é diferente. São coisas diferentes. É o que uma vez eu cheguei a falar com a Marcela. Alguns até interpretem mal a minha fala, mas eu cheguei a falar com ela. Eu, de verdade, preferia que tivesse dado o TEA no laudo dela, porque é algo difícil, extremamente difícil. Vejo mães todo dia, vejo a luta delas. Só que você sabe com o que você está lidando ali. Sim. O desconhecido, assim, assusta muito, porque ali é como se você literalmente desse um tiro no escuro. Você não sabe pra onde está indo, você não sabe o que é que isso pode causar nela, você não sabe como tratar, a gente não sabe nada. Então, assim, a mais difícil pra mim é lidar com o desconhecido. O desconhecido me assusta muito, porque, principalmente quando chegou nessa fase de perca. Porque você pensa, hoje ela tá perdendo, mas será que daqui a 1 ano minha filha vai estar aqui? Até quando ela vai perder? Quais movimentos? O que ela vai perder? Então é difícil você lidar com isso, porque por mais que pode ser uma ansiedade minha pensar lá na frente, mas é inevitável. Sim. É inevitável. E ela tá vendo, né? Isso que não é inevitável. Sim. E o que me deixa assim mais triste é, às vezes, você vê, ela tenta fazer as coisas. Igual as coisas que ela fazia, o levantar. O levantar pra ela está extremamente difícil. Mas ela tenta. Eu fico ali do lado, eu auxilio quando ela não consegue, eu deixo ela tentar. Porque às vezes a gente vê, ela não fala direito, mas a gente vê no olhar dela que ela tá triste por não conseguir fazer aquilo. É igual levantar no berço, ela não consegue mais. Tanto que o meu sono tá muito mais afetado agora do que quando ela era recém-nascida. Porque uma mexida nela, a gente acorda. A gente não, eu, né, porque meu marido eu ainda acho que tem distúrbio de sono, não acorda. Só que eu fico pensando, se ela tenta levantar e se machuca, porque ela não chama mais a gente, ela não consegue levantar. De ontem mesmo, eu fiquei acordada até tarde, e ainda bem que eu fiz hora pra ir dormir, porque ela realmente tentou levantar e caiu no berço. Então, se ninguém visse, ela ia ficar ali por um período numa posição desconfortável, poderia machucar ela. Então, tá mais difícil lidar com essa situação agora. Nesse momento, né? Sim. E ela tem recebido algum apoio emocional? Ela faz algum acompanhamento? Ela tem acompanhamento psicológico lá na terapia ABA. Né? A gente estimula o cognitivo, a habilidade de comunicação, também no ABA. Sim. E você disse que nesse momento você não está fazendo o acompanhamento. Não, eu tô em falta com a Marcela. Ela precisa Não, muito. na verdade você está em falta com você mesmo. Não, mas é porque o que acabou acontecendo? O horário que eu fazia, acabou que ela tinha trocado de clínica. O dia que ela tinha. Eu não tô te cobrando, não, pelo amor Não, de mas eu Deus. me cobro. Eu só Mas tô eu me falando cobro. porque realmente eu acredito que vai ser importante pra você. Vai te ajudar a lidar com tudo isso, né? Sim, eu começo foi uma dificuldade mais de horários. Sim. Porque como sou eu que levo ela para as terapias, meu marido dividia alguns
os dias. Mas como essa parte também das crianças atípicas, assim, o financeiro é um custo elevadíssimo, alguém precisa trabalhar para poder suprir, né? Então, o marido teve que fazer outros trabalhos e eu tive que pegar os dias que ele também ia. Então, acabou tendo falta de horário mesmo para ir. E tem puxado pelo plano? Psicólogo. A mesma questão da Kézia. Né? Consegue, com muita briga, com muita luta. Entendi. Muita persistência. Mas essa que eu ia, ela atendia pelo plano. Não, eu digo assim, o tratamento, né? O tratamento da Maria. Da Maria, sim. Aquela luta. Eu deve ter na frente do meu nome lá já, Mãe Barraqueira. Sim. Atualmente, inclusive. Fala da Kézia. Atualmente, inclusive, se você entrar, não sei se já deu as 24 horas, mas se entrar no meu Instagram hoje, tá lá. Porque eu perdi a paciência ontem. Porque tudo é uma briga, tudo é uma briga. Isso quando não tem, nesse caso, desse próximo exame que a gente tem que fazer, eu vou ter que ir pra justiça. Não tem jeito, já tentei argumentar de todas as formas. Já peguei laudos de todos os lados. Então, não tem, assim, acordo. Não tem acordo. Mas o mais difícil é você ter que entrar na justiça pra fazer eles cumprir a lei. Então, isso assim, a gente já tem um esgotamento emocional muito grande por causa das questões das crianças. Mas eu digo que mais difícil que isso é lidar com o sistema. Tanto o público quanto o plano de saúde. A gente tem que chamar os advogados dessa área dia, pessoa, né? Quando você chega lá com um pedido médico de um exame tão complexo, de uma situação tão complexa, e tem que olhar pra cara da atendente, que faz uma cara de desdém. De deboche. Tipo assim, mais exame pra sua filha, né? Tanto que da última vez, de verdade, eu perdi a boa. Eu falei com ela, vocês vão esperar o quê? A criança morrer pra vocês autorizarem? Porque é só isso que tá faltando. Porque toda hora, um laudo, tem que trocar o laudo, porque o código tá errado. Vou lá, pego o laudo. E ainda essa última, foi por isso que ontem eu perdi a paciência, veio no relatório da auditoria como se eu tivesse usando de má fé, porque eu apresentei 2 pedidos. Sendo que eu apresentei 2 pedidos porque foi me solicitado. Ela apresentou um e falaram assim, é pra trocar o código. Esse código aqui não é da Neuro, é da ONG. Eu troquei então, o código. me deu... Isso desgasta a gente muito mais. Muito mais. E como eu falei no início, ao mesmo tempo, assim, a gente tem um pouco de troca ali pelo Instagram. E óbvio que só é por dentro que a gente sabe como a gente se sente, né? Mas pelas trocas, pelos nossos, né, diálogos ali, você sempre se mostra uma pessoa muito pra cima, né? Muito uma força, assim, né? Sempre vi uma força muito grande, assim, você. Da onde vem essa força? Não, é questão de mascarado. Né? Você conhece bem vários pacientes. É questão mais de mascarar. Eu falei, gente, eu não vou ficar postando meu sofrimento. É raro eu fazer o que eu fiz ontem. É raro eu fazer. Ninguém vê eu postando meme, vê eu postando em direto pro meu marido comprar presente, vê eu fazer essas coisas. Eu falei, eu não vou ficar expondo na minha filha. E muitos já ouvi dizer que eu não faço isso porque eu tenho vergonha da minha filha. Porque isso aí a gente ignora. E não tem necessidade de eu expor uma situação que vai deixar ela futuramente desconfortável, se alguém falar. Ou que vai gerar comentários que não vai agregar em nada na nossa vida. Então, eu posso você entrar lá, no meu filho só tem foto da Maria rindo, brincando, nos ensaios dela fotográficos que a gente continua fazendo. Porque é muito difícil. Já chegaram pra mim, igual tem um colega que é estudante de psicologia, ela até falou, você deveria falar no seu Instagram. Eu falei, mas eu não quero usar meu Instagram pra isso. O dia que eu quiser, eu crio outra conta e eu falar. Seria até interessante, seria pra outras mães. Mas, sim, eu não me sinto à vontade, agora, pra fazer isso. Então, a pediatra da minha filha atual até falou, você sempre tá pra cima, você nunca chega aqui de mau humor. Não vai adiantar. Chorar, vai dar ruga, o botox tá caro, então não adianta. Eu tenho... eu entendo, assim, né, que você fala de mascarar a dor, né? Isso é um mecanismo que a gente usa muito mesmo, muitas vezes, né? Mas apesar, talvez você não consiga reconhecer, assim, né? Mas toda essa busca que você faz, essa briga que você faz, isso demonstra a sua força, sabe? Às vezes é difícil da gente reconhecer essa força quando a gente está envolvido com uma sobrecarga emocional muito grande, com muitas dúvidas, né? Mas tem, né? Você tá fazendo tudo o que você pode fazer, você percebe?
Mas é o que eu falo com as minhas amigas. Isso aí eu acho que eu já tô meio que calejada da vida mesmo. Porque meus pais não me criaram, eu fiquei na casa dos meus avós. Eu praticamente tive que me criar sozinha, trabalhar desde cedo. Então ali você já vai criando casca, como dizem por aí. Sim. Então, quando chegou na fase da Maria, isso aí foi o que pesou pra mim, que eu pensava, já cheguei a falar com Deus, mas será que eu nunca vou ser feliz? Porque a vida inteira lidando com sofrimento de um lado ou de outro. Então, você acaba juntando isso aí, e isso vira motivação pra você fazer alguma coisa. Igual a minha atualmente é realmente brigar com eles pra poder ver a minha filha numa situação confortável que seja, pra dar qualidade de vida pra ela. Até porque se ela não tiver, a gente também não vai ter. Sim. E meu marido é muito pacífico, né? Assim, Mas talvez ele extremamente. Ele tem você. Não, Você acha que não, ele sempre foi assim. É. Sempre. Sempre. Quando ele morava com os meus sogros também. É porque quem sempre resolveu as coisas era o meu sogro e minha sogra. Então ele nunca precisou lidar de frente. A estrutura familiar dele é completamente diferente da minha, né? Então eu não acostumada a brigar desde cedo. Ele não. Então alguém em casa tem que tomar o nome de barraqueira. Sim. E você briga, e com as brigas você consegue o que tem conseguido, né? O Sim. que é importante. Não precisaria disso, né? Não. Óbvio, não precisaria. De forma alguma. Desnecessário. Exato, desnecessário. Pra fazer cumprir um contrato que a gente tem com eles de prestação de serviço. Sim. Isso aí que é um absurdo maior. Sim. É um absurdo mesmo, um absurdo. E aí ela continua em acompanhamento, né? Sim. Faz o acompanhamento com a doutora Marcela, toma as medicações. Mexemos, toma medicação. Tudo. Agora a gente vai partir para um próximo passo. Ela faz, É, continua com a exame, física, programação. com a aba, com a Marcela, pediatra, nefro, gastro. Ela é Tem... uma fofa. Nossa, ela é uma Ela até fofa ri quando eu falo, eu vou demais. jogar vocês num grupo, vocês conversam lá, porque eu não É. preciso ficar falando. Sim. E tem essa questão, onde a Maria Cecília passa, todo mundo se apaixona. Todo mundo se apaixona. É, né? Porque ela é aquela criança, ela não tem rigidez nenhuma no comportamento. Então ela se adapta facilmente a todas as pessoas. Então todo mundo se encanta. Ela olha pra aprende os você nomes e sorri fáceis. Sem você falar nada. Ela É. muito fofa. Mas esse depoimento é maravilhoso, né? Adelúcia, eu acho que vai ajudar tanta gente, assim. Ajuda muita gente Porque o nosso lema era esse, assim, né, Bia? Era você acreditar no que você tá vendo, você buscar, você batalhar, você guerrear. É a única batalha que não tem outro caminho, entendeu? Sim, você e tem que ir pra você- essa batalha. Faça sempre. E você buscar informação, porque você já chegou na Marcela. Ela já chegou com um diagnóstico Eu de cheguei. uma situação rara, é. raríssima. Eu cheguei a Muitos entrar na médicos faculdade atrás pra de tentar diagnóstico. ajudar minha filha. Ela chegou o quê? Tentei entrar na faculdade de novo, depois de quase 10 anos. Ah, é? Tranquei, Aham. né? Porque eu não gostei. Aham. Mas veio, eu passei anos no NESC. Nunca entrei naquele laboratório. Não tinha coragem de passar na porta, porque eu tinha pavor. Que eu sonho de noite, não consigo dormir. Eu entrei pra tentar ajudar a minha filha. Então eu enfrentei, assim, vários medos Sim. pra tentar fazer alguma coisa, porque eu não conseguia. Sim. Era questão do sistema. Você tenta, não consegue. Então eu falei, eu vou fazer. Já que não tem ninguém, eu vou fazer. É um maternar aí, né? Essa força materna aí, né? Que vai atrás, que vai em incrível. busca, né? É. Que bom que você escutou essa força, né? E continua escutando, Ela escuta, né? Nossa, como ela escuta. E continua É. escutando, né? Estar aqui, né? Não deve ser fácil também, né? Sim. Eu imagino. O estar, não. A questão é falar. Assim, hoje em dia, a gente chora algumas vezes, mas fala com mais facilidade. Eu fiquei por mais de anos sem conseguir falar mesmo. Acho que a primeira vez que eu falei abertamente foi na live que eu falei que eu fiz com a doutora Márbia. Que foi a primeira vez que eu falei, assim, porque nem para as minhas amigas eu não conseguia falar. E muita gente, às vezes, quer perguntar alguma coisa e também fica com receio, né? De, não vai gostar de responder. Hoje eu não ligo. Assim, no início era mais difícil. Hoje eu não ligo, porque eu falei, eu ligar para isso é eu deixar de passar a informação para outra pessoa que pode estar numa situação semelhante e não saber como lidar com aquilo, né? Você falou que você sua mente, né, fica sempre pensando, né? No depois. Eu, divertidamente, é só ansiedade. Eu imagino, é natural que pense mesmo, né? Mas ao mesmo tempo você também consegue estar
com ela, nos momentos que estar junto com ela, de curtir esses momentos de vocês juntas? Sim. E você consegue estar nesse momento também? Sim, é o que eu falei. Eu que passo o maior período com ela, né? Então a gente tem um momento assim que a gente esquece, igual ela gosta muito de dançar. Então, e ela é muito musical. É o dia inteiro estão música. Só que tem hora que ela quer dançar. Aí tem que ser no colo. Porque tá pesada, a mãe não aguenta mais direito, né? Aí que tem que pegar. Eu pego, coloco música, a gente dança. Ela gosta de brincar de... É um joguinho da memória, só que o dela, ela usa identificando os bichinhos direito. Tem as letras do alfabeto que ela tá aprendendo também. Aprendeu a contar de 1 a 15 já. Então, são momentos assim que a gente troca. Tem hora que de verdade a gente esquece. Sim. Eu lembro muito quando ela tenta fazer alguma coisa que ela não consegue, que a gente vê sofrimento ali no olhar dela. Sim. Então, ali você tem que... É onde eu acho que eu tenho que ter mais força, de não transparecer Você tá pra sofrendo ela... mais com a situação do que com as crises. De não transparecer pra ela que tem alguma coisa errada, né? Tá tudo bem, você vai conseguir. Isso, falar que ela vai conseguir, ela tenta mesmo. Aí que ela tenta mesmo, tá? Tanto que quando alguém fala, você não sabe fazer isso aí, não. Ela já olha torto pra você. Ela olha. Então, tem momentos que a gente esquece. O que eu falo, a gente tá em débito com ela da questão do lazer dela. De sair, de passear, que ela gosta também de a gente... Por causa das crises, porque eu tenho medo de piorar. Que ela dorme extremamente cedo. 7h30 ela tem que dormir. Sim. Ela ama ir pra praia. Ela ama praia. A questão é que 3h da manhã ela tá de pé querendo ir pra praia. Mas é o lugar que ela mais ama ir pra praia. E o marido não é muito praiano, né? Então, são poucas as vezes que a gente vai. Mas eu até falei que é uma questão que a gente tá em débito com ela. Ela precisa do lazer. Se a criança ficar ali também só na terapia e tudo mais, não adianta. Sim. Ela vai fazer terapia ali, ela vai fazer terapia em casa. Porque em casa, querendo ou não, igual você fala, você tem que ser mãe em casa. Só que inconscientemente você acaba ali usando meios para estimular mais. Né? A gente não consegue ser só mãe. Queria ser só mãe, mas não é uma coisa que me pertence. Sim. Muito obrigada por dividir com a gente, né, essa sua história. Eu espero muito que você busque ajuda para lidar, né, com tudo isso, porque é desafiador e todos nós precisamos de ajuda, né? Sim. Todos nós, né, numa situação, né, como essa sua, então esse suporte é muito importante para viver tudo isso, para lidar com tudo isso, né? Vale a pena. Eu sei que é difícil encaixar na agenda. Não, agora tá assim, como eu tenho alguém para me ajudar hoje, tá mais fácil conciliar, só preciso deixar o horário lá. Isso eu confesso antes eu que eu não não tinha. puxo a orelha dela, assim, né? Eu sei. Não falo com ela. Ela se mostra tão forte pra mim na consulta, que eu não... Tá vendo? Eu não tenho esse olhar terapêutico. Eu consigo enganar ela. Não sei. Inclusive, talvez eu pensaria isso mais, Samuel, do que você. Principalmente nas últimas consultas. Mas você chegou a encaminhar, ele chegou a fazer um período. Ele acaba demonstrando mais. Ele abandonou, mas a questão do meu esposo foi a questão que eu falei. Da mutação tecido dele, ele se sente culpado, casou que foi tudo ao mesmo tempo do meu sogro, a gente perdeu o meu sogro, depois de um longo tempo de hospital, assim, a gente perdeu o meu sogro, então ele ficou completamente desnorteado. Hoje em dia ele tá muito no trabalho dele, por isso que ele fala pouco, mas teve um período muito difícil, mas ele chegou a fazer acompanhamento, e, inclusive ele abandonou agora, recente, precisa mais do que eu ainda. Sim, todos nós precisamos, na verdade, né? Todos nós precisamos. É um suporte, uma ajuda, assim. Ainda mais tem coisas, né? Períodos na vida, coisas que a gente vive que a gente precisa ainda mais, né? A gente precisa muito buscar, né? Acho que é isso, né, Marcela? Acho que tá bom, né? Foi maravilhoso. Obrigada, Maria Lúcia, muito obrigada. Foi um prazer te conhecer pessoalmente. Prazer sentir a sua energia, receber aí um pouco dessa sua força, talvez transmitir um pouco da nossa também para você, né? Conte com a gente, conte conosco, né, Marcela? E vocês aí de casa, gente, vale muito a pena confiar nesse instinto materno, né, que a gente tem, né, que a mulher tem, que a mãe tem, né? É muito importante a gente buscar informação,
é muito importante a gente se cercar de profissionais que pegam na nossa mão e estão juntos com a gente, né? Não sei se vocês sentiram aí de casa, mas eu senti muito o quanto que a Marcela tá aqui junto. É como se elas estivessem vivendo juntos, né? A Marcela até sente muito, né? Eu fiquei bem quieta. Eu percebi, Marcela. Tô precisando de ajuda. Eu também tô precisando. Todos nós estamos. Então, assim, isso é muito importante. Você ter... Eu realmente acho que isso é muito importante, sabe? Você ter um profissional que você sente que tá com você por mais difícil que seja a situação. Porque é isso que eu te falei. E muitas gente vezes, é angustiante e muitas vezes a profissional. situação, elas são difíceis, elas são muito difíceis. Você já ouviu isso muito de mim, né, Bia? Como é difícil a minha profissão. A nossa profissão é difícil, né? Muito A difícil. gente lida com casos difíceis o tempo inteiro, né? Com A crianças, Madelúcia não é a única. Não, com a crianças Maria às não é vezes a que vão única que que tentam elas têm. suicídio, né? Sim. Isso a gente lida com. E você ter um profissional do seu lado que você confie, que você sabe que por mais difícil seja a situação, ele está fazendo o máximo que ele pode, buscando o máximo que ele pode, correndo atrás por você, pra mim, tô falando por mim, pra mim isso é muito reconfortante, assim, né? E a gente tem que seguir assim, tem a pulguinha atrás da orelha, vai atrás. Vai. Porque é o que eu falo direto com meu marido em casa. A relação, assim, médico-paciente, principalmente quando se trata dos filhos, é igual um casamento ali, é uma relação de confiança. Sim. Você precisa confiar no que o outro está falando, você precisa ter abertura para falar as coisas. E quando quebra a confiança ali, você tem que ter alguém que está ali do seu lado, pela mesma causa, para poder seguir em frente. Porque senão não vai evoluir nem a criança, não vai ter uma relação ali boa, nada. E no caso, tanto a neuro quanto a pediatra também. Porque Sim. tem que ser um casamento ali, todo mundo. Isso aí. E que maravilha que você encontrou a Marcela. Ah, meu Deus, não. Você é muito maravilhosa, Nossa, Marcela, não, você é. Quem me dera, nossa, Você é não. assim, que maravilha que você encontrou a Marcela, não, que vocês se encontraram. Que maravilha. Porque a gente aprende muito, né? A gente, nossa, eu aprendo muito. a gente é uma troca, né? A gente não só doa, né? A gente, nossa vida, a gente aprende muito. E isso é uma das coisas que faz sentido, assim, né? Na nossa profissão, na nossa missão. Que é uma missão, né? Mais do que uma profissão. Mas o nosso objetivo é sempre esse que a gente não para de falar. Pensou, age, né? Pensou, age, por favor. Pensou, age. Obrigada. Ana Lúcia, muito obrigada. Obrigada. Eu sei que não foi nada fácil Obrigada pra por você se abrir com a gente, né? Pela confiança de estar aqui com a gente. Isso é muito importante pra gente. Obrigada mesmo. Conte conosco. Eu que agradeço pelo convite. Curta nosso vídeo, compartilhe, faça com que essas informações cheguem para mais pessoas, né? E é isso, gente. Muito obrigada. Um abraço. Até a próxima. Até.